Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Vamos ver nesse vídeo o que acontece com a pessoa quando ela recebe o Espírito Santo e como identificá-la como uma pessoa que tem o Espírito Santo e como identificar uma pessoa que não tem o Espírito Santo e às vezes aparenta ter. Vamos lá, vamos por etapa. Atos 5, verso 32 diz: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, preste atenção, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Este é o primeiro ponto. Fica claro que a pessoa no pecado não tem o Espírito Santo. Quem não sabe discernir o certo do errado não tem o Espírito Santo. Crente que vive no pecado achando que não está pecando também não tem. A pessoa como tendo o Espírito Santo não é identificada porque fala em língua ou tem manifestações como cair no chão ou certos tipos de unção estranhas como essas que vemos na internet, por exemplo. Não é assim que identifica a pessoa como tendo o Espírito Santo. Eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal. No TikTok, tem algumas pessoas que fazem live e falam línguas estranhas de propósito para impressionar quem está assistindo e dizer que tem poder. E como também em cultos que vemos, pessoas falando em língua, tanto em live quanto em cultos, uma falsa língua estranha, proposital, para aparentar que ela tem poder. Mas não significa nada. Veja um pedacinho só um segundinho dessa que eu preparei para você ver. É um exemplo de língua estranha de propósito. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Yoko no chito nayo wa dekamatoro me mabindo kinikifa dakamando ki pataro koto natakatoro na jomima dekantoroko nakatoto yo nakatatata oyo papara dakata akate. Está aí então. Vamos à primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela recebe o Espírito Santo. Abandona o pecado. João 16, verso 8, diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. O Espírito Santo liberta do pecado quando a pessoa se sujeita à palavra de Deus. A primeira ação do Espírito Santo na vida da pessoa é convencer do pecado. A evidência que a pessoa tem o Espírito Santo é o abandono do pecado e mudança de vida. É mudança de vida em todos os sentidos. Eu não estou falando em ficar rico, não. É mudança de conduta, de caráter, renúncia do mundo, do pecado. Está escrito: sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é se sujeitar à palavra. Resistir o diabo é resistir o mundo, as coisas pecaminosas do mundo. No Novo Testamento, a Bíblia cita várias vezes pessoas como cheias do Espírito Santo. Indica que não é algo limitado. Paulo diz para não extinguir o Espírito Santo, ou seja, não limitar. Jesus, quando foi ser tentado pelo diabo, ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão, quando contendiam com seus opositores, ele estava cheio do Espírito Santo,
por isso que não puderam com ele na palavra. Cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ser cheio de Deus é ser vazio do mundo. Quanto mais a pessoa vai se aprofundando no mundo, mais vazio de Deus essa pessoa fica e mais distante a pessoa fica. Todo pecado é digno de condenação, mas quanto mais a pessoa se aprofunda no pecado, a distância entre ela e Deus fica cada vez maior e a salvação fica cada vez mais distante. A segunda, a pessoa é transformada. Samuel, quando ungiu Saul como rei, Samuel disse a Saul, veja na sua tela, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e te mudarás em outro homem. Quando o Espírito Santo se apoderou de Saul, ele foi transformado. Ou seja, é impossível o Espírito Santo se apoderar de alguém e ela continuar a mesma coisa. Veja que Samuel disse que Saul seria transformado em um novo homem. O velho homem do pecado ficaria para trás. Foi isso que Paulo disse acerca do velho homem. Veja na sua tela, Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscências é desejo desenfreado, principalmente por sexo, por dinheiro. E vos renoveis do espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem. Veja que o velho homem ficou para trás e agora vai ser revestido do novo homem. E isso que aconteceu com Saul. Ele deixou o velho homem e se revestiu do novo homem. Tanto com Saul, como também com todos nos dias atuais, no Velho e Novo Testamento. Com Davi foi a mesma coisa quando foi ungido rei. 1 Samuel 16, verso 13 diz, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Agora sim, veja bem, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele momento, o Espírito Santo se apoderou dele e o capacitou como rei e o transformou. Foi o mesmo que aconteceu com Saul. E veja que nessa ocasião, Saul já tinha voltado ao pecado e o Espírito Santo saiu dele. É no próximo versículo, do capítulo 16, verso 14. Lá diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Veja que o Espírito Santo saiu e ele voltou ao pecado como era antes, e um demônio o perturbava. O próximo é, a pessoa que recebe o Espírito Santo obedece a palavra porque a compreende. Ele sabe discernir o certo do errado. 1 Coríntios 2, versos 14 e 15 diz, veja aí, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. No Velho Testamento, o principal meio de Deus se comunicar com o homem foi através dos profetas, porque não tinha Bíblia como temos hoje. A palavra de Deus não tinha se completado ainda. A revelação de Deus não tinha se completado. Hoje Deus se revela pela palavra e espiritualmente, como eu acabei de ler. O Espírito Santo fala ao nosso espírito e nos revela a sua vontade. Por isso, mesmo que alguém seja crente, mas não compreende a verdade por não ter o Espírito Santo. Diante de Deus existe dois tipos de pessoas. O homem natural, que não compreende as coisas de Deus,
Não sabe discernir o que é pecado e o que não é, porque não é espiritual. E isso se aplica também a crentes e pastores de igrejas liberais, teólogos. E o homem espiritual tem o Espírito Santo e sabe discernir o certo do errado. Mesmo que não tenha formação em teologia, mas o Espírito Santo fala com ele através de seu Espírito, revela a verdade para ele. E ele sabe discernir o certo do errado. Paulo disse sobre falsos profetas e falsos cristãos: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem teologia, mas desprovido da revelação do Espírito Santo. É o confronto dos dias atuais. Teologia vezes conhecimento da verdade revelada por Deus. E isso eu já vi um monte aqui no YouTube já. Pessoas que têm conhecimento teológico e realmente são bons teólogos, mas desprovidos da revelação de Deus. Não sabem discernir o certo do errado, o que é pecado e o que não é. É apenas teologia. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Ative as notificações. Eu posto pelo menos 4 ou 5 vídeos por semana. Se você não for notificado, entre e confira que estão aí. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez e até o próximo.